Bom dia, amigos queridos. Que a paz de Jesus envolva-nos nesta manhã sublime. Que as vibrações de paz nos agasalhem nesse momento, alimentando-nos de confiança, de coragem e de fé. Que não nos venha, Senhor, a fragilizar os nossos pensamentos em relação a tudo isso que o Senhor tem nos convidado. Nós hoje vamos ler, continuando o capítulo 24, 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos ler hoje o item 13, 14, 15. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar, ainda dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se vergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até o simples sarcasmo, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-las. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus prodigaliza essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está no céu aquele que confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de confessarem discípulos da verdade não são dignos de se haverem admitidos no reino da verdade. Poderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Nós vamos convidar a todos a elevarmos juntos os nossos pensamentos, rogando de Jesus, dessa equipe generosa, que ora nos envolve, que em seu nome trabalham. Nós pedimos aos benfeitores amigos que nos sustentem nesse ideal nobre e que a mensagem de hoje possa acionar a nossa vontade, nosso pensamento, para as grandes mudanças que devemos operar dentro de nós, a partir de nossas mais profundas reflexões. Mestre de amor e bondade, que a sua misericórdia e a sua compaixão nos envolva, trazendo ao pensamento de todos nós a alegria, a paz e a esperança. E é com este propósito sublime, Jesus, na confiança da fé, é que nós iniciamos o Evangelho desta manhã, pedindo a Deus que nos abençoe e que proteja todos estes companheiros, amigos, irmãos
que ora compartilham desses momentos, que para nós são da mais alta expressão. Que Jesus nos fortaleça, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um momento da nossa existência que nós precisamos entender quais são os caminhos que nos levam para que eu possa solidificar em mim a fé, uma fé lúcida, uma fé raciocinada, não aquela fé que muitas vezes nós achamos que temos, mas elas são só uma fé contemplativa. Nós precisamos buscar na fé toda aquela força que Jesus veio nos ensinar para que nós possamos ter a coragem de nos apresentarmos diante de Jesus com toda essa expressão que ele veio nos mostrar, obedecendo às suas instruções, para que nós possamos acreditar que tudo que ele vem nos trazer é esta verdade que tem manifestado em nós como fé, como coragem, como um mecanismo que me leva a acreditar. E quando Jesus nos disse que a sua fé te curou, muitas vezes ele diz isso no Evangelho, nós temos a obrigação e o compromisso de estarmos alinhados com o pensamento que Jesus veio nos trazer. E esse pensamento, quando ele é racional, quando ele é lógico, ele ocorre dentro de nós uma transformação do homem velho e cede lugar ao homem novo. Por isso que nós precisamos aprender a seguir todos os caminhos, todas as orientações que Jesus tem nos dito quando ele afirma que a nossa fé que nos curou. Então, nós estamos falando sobre a coragem da fé. Que coragem é a minha? Então, no mundo em que nós estamos vivendo, muitas vezes nós habituamos a julgar que os testemunhos da fé prevalecem não só nos momentos da angústia, quanto dos sofrimentos que transforma em alvos de atenções públicas. Muitas vezes nós não pensamos nisso, nós entramos em crise, nós temos dificuldade para vencer nós mesmos, e essa é a questão que nós estamos falando nos caminhos da fé, na coragem, é quando eu começo a observar que a fé nasce por meio do conhecimento. É através do nosso conhecimento milenar que nós vamos fortalecendo a nossa vontade e os nossos pensamentos. Fé é uma estrutura de conhecimento vivenciado por nossas inúmeras experiências. Por isso que o Evangelho nos traz a coragem da fé. Eu preciso ter coragem, sim, para que eu enfrente todas essas situações que nós estamos convidados a viver e a vivenciar, mesmo nas lutas regeneradoras que todos nós hoje estamos impelidos a vivenciar, modificando as energias do nosso espírito, a fim de que a nossa fé seja uma fé lúcida. Essa fé que muitas vezes Jesus nos disse que havíamos sido curados por acreditarmos. Eu não acredito naquilo que eu não tenho conhecimento. E nós vamos ver quando Jesus fala: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará. Ora, nós sabemos que por que envergonhar de Jesus, a não ser quando nós vimos as questões da nossa própria ignorância. Ora, é importante que a gente analise que o Cristo veio nos ensinar, e muitas vezes, se é que nós possamos algum dia nos envergonhar, diante da palavra de Jesus, somos nós que vamos envergonhar, mas não Cristo, porque o Filho do Homem, ele vem para nos ensinar. Ele tem nos trazido todos os momentos de aprendizado para que nós possamos
aprender. Então, nós vamos ver o que é isso, né? Quando nós falamos, pois se quem se envergonhar, alguém envergonhar das minhas palavras. Muitos que estão aprendendo o Evangelho, as questões do Cristo, muitas vezes eles entram em discussões para afirmar aquilo que eles acreditam. E é imprescindível que não nos envergonhamos do Mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão, porque a multidão ela não tem a correção, o correto pensamento, e nós sabemos que muitas vezes nós queremos também defender um Cristo que não é o Cristo, que na verdade nós precisamos defender, porque pode ser um Cristo dos meus interesses. Então, a vida de um homem é a sua própria confissão. Cada dia, onde eu estiver, eu vou mostrar aquilo que sou, aquilo que penso e aquilo que eu acredito. Então, muitas vezes, nós temos condutas diferentes diante dos estímulos que recebemos, porque nós temos muitas religiões, muito ponto de vista, e cada um professa a fé que ele aprendeu. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que nós precisamos ver que somos aprendizes de Jesus e não entrar em contenda com o outro, mostrando que nós sabemos mais ou que nós sabemos menos. Mas perante qualquer situação, é preciso que nós tenhamos a coragem de demonstrar o exemplo vivo que o Evangelho nos ensina, especialmente do amar ao próximo, da renúncia de nós mesmos, os sacrifícios que muitas vezes somos convidados a vivenciar. Então, é importante que a gente lembre que todos nós estamos no caminho da luta e não envergonharmos de Jesus. Quem somos nós para envergonharmos de Jesus? E aí, Kardec nos mostra que a coragem das opiniões próprias, ela se diversifica de acordo com o nosso conhecimento. Ainda temos perseguições, temos contradições, muitos ainda nos olham com determinado sarcasmo, mas tudo isso vai nos mostrar que é um ponto de vista de uma doutrina ou de um conhecimento longe daquilo que o Cristo veio nos ensinar. Por isso que a coragem, ela vem de um conhecimento que mobiliza em mim força, vontade de melhorar. Por isso que essa coragem, ela elimina de mim o olhar de suspeita, ela tira de mim a crítica. Por quê? Porque nós começamos a entender que cada um de nós a obrigação de seguir Jesus. E isso nós vamos fazer por meio de nossas palavras, mas, acima de tudo, de nossas ações. Então, muitas vezes, nós distraímos na questão do mundo e esquecemos de ver qual é o verdadeiro sentido da fé. A fé, nos diz o Evangelho, que ela é mãe da esperança e da caridade. A fé é a estrutura íntima do meu pensamento. E quando nós falamos em pensamento, nós temos que lembrar também que muitas vezes esses sentimentos reverberam no nosso coração. E o coração nada mais é do que um órgão que representa a força dos nossos sentimentos. Quando Jesus estava diante dos enfermos, ele fala que a fé te curou. A cura, que muitas vezes o Cristo nos fala, é um convite para que nós possamos viver na perseverança dos nossos pensamentos. Com Jesus, passamos a ver efetivamente tudo aquilo que nós desejamos alcançar através dos benefícios que nós vamos fazer em função do bem do próximo. Então, é por isso que nós precisamos, dia a dia, sair desse estado de covardia, de falarmos de Jesus apenas nos lugares onde nós somos acolhidos, com medo de mostrar nosso ponto de vista,
que não é um ponto de vista pessoal, mas é um ponto de vista trazido pelo Espírito de verdade. Então, nós não podemos renegar nada que fale desse Cristo, dessa verdade, mesmo se nós não tenhamos a profundidade do conhecimento. Então, nós vamos ver que muitos irmãos perdem a fé. Por que que perdem? Porque é uma fé egoísta. É uma fé que eles guardam para si, muitas vezes ocultando aquilo que ele verdadeiramente tinha a ser modificado. Ora, nós sabemos que uma pessoa egoísta, a fé dela é diferente de uma pessoa humilde, porque o egoísta ele quer que tudo aquilo que vai ocorrer na sua vida é de acordo com a sua vontade. E não é bem assim. Então, a coragem da fé, ela só se sustentará pela força de um conhecimento reflexivo que cria uma dinâmica no meu pensamento, na minha inteligência e na minha razão. E Kardec nos mostra que assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professa mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Não dá para só falar, é preciso vivenciar. Também eles se dirigem às palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lembramos disso, amigos. Todos nós teremos uma semeadura, mas a colheita será obrigatória. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que cada um possa analisar na sua intimidade qual é a força da sua fé. O que você consegue perceber na dinâmica do seu pensamento diante do conhecimento que a doutrina espírita tem nos ofertado. E que sejamos lúcidos, claros, confiantes, para que a nossa coragem cresça e sustente a fé como um farol a orientar todos os nossos pensamentos, nossa credibilidade diante das leis de Deus e, acima de tudo, sentirmos a força do amparo divino. Nós pedimos a Jesus que, nesta hora, nossos pensamentos possam se unirem na coragem de suplicar dos benfeitores o desejo de receber o passe, para que ele nos fortaleça e modifique o nosso olhar, nosso pensamento, tão frágil ainda. Senhor Jesus, compadeça de cada um de nós. Floresça nos nossos pensamentos a coragem, a fé e a esperança. Que a nossa água possa ser fluidificada e que as bênçãos divinas multipliquem em nós a esperança de progresso. Obrigado, Jesus. Deixamos no coração de nossos irmãos as vibrações dos trabalhadores de nossa casa, pedindo a Deus que Eurípides sustente todos os nossos irmãos que ora estão ligados com o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.